A primeira fase é a da ferida. Você não é ninguém. Esse é o equívoco que as pessoas cometem mais tarde, quando surgem os documentários, os livros dos jornalistas e os psicólogos em mesas redondas, tentando decifrar como alguém como você surge. Todos procuram monstro na infância. E sempre encontram, porque toda infância guarda alguma sombra. A sua tem um pai que desapareceu antes que você pudesse guardar na memória sequer o contorno do rosto dele e uma mãe que oscilava entre um amor sufocante e um abandono completo, dependendo da substância que dominava seus dias naquele mês. Você cresce numa casa onde o afeto funciona como moeda de troca, oferecido e retirado sem aviso, e aprende a lição mais importante da sua vida antes dos 10 anos. O amor é uma negociação. E quem controla o estoque dele controla tudo. Você não é brilhante nos estudos, abandona a escola ou mal consegue terminá-la, mas tem um talento social que deixa professores desconfortáveis e outros alunos desconfiados. Sabe ler um ambiente. Percebe que as pessoas precisam antes mesmo que elas abram a boca. Identifica quem está inseguro, quem carrega luto, quem ferve de raiva, quem se sente sozinho e aprende a se transformar naquilo que cada um deles busca. Primeiro, tenta religião. Uma igreja, um grupo de jovens, talvez. Uma seita à margem das denominações tradicionais. Algo que pulse com mais intensidade do que as congregações convencionais. Ali não encontra Deus, mas plateia. Descobre que, quando fala com convicção, as pessoas escutam. Quando recita passagens sagradas com fervor, elas choram. Quando pousa as mãos nos ombros de alguém e diz que enxerga sua dor, elas acreditam, porque naquele instante você realmente enxerga e usa isso. Não chama de manipulação, chama de missão. Aos 22 anos, não tem dinheiro, diplomas ou instituições por trás. Mas tem uma voz que as pessoas confiam e um rosto que inspira credibilidade. E carrega uma necessidade que ainda não consegue nomear, mas que vai guiar a cada passo seguinte. A segunda fase é a da mensagem. Todo culto começa com uma ideia que quase é verdade. Não uma mentira descarada, mas algo que se aproxima dela, que pega uma insatisfação real, uma fome espiritual legítima, um vazio cultural genuíno e o desvia apenas alguns graus, até que tudo aponte para você. Encontra a sua, pode ser justiça racial embrulhada em textos sagrados, ou transformação pessoal vendida em seminários de autoajuda, talvez cristianismo apocalíptico com você como profeta final, ou misticismo oriental traduzido para a linguagem ocidental de desenvolvimento pessoal. O conteúdo importa pouco. O que faz diferença é a forma como é entregue. Você fala por 2 horas sem anotações. Anda de um lado para o outro, sussurra, depois grita, fixa o olhar em alguém da plateia e o sustenta até que a pessoa se sinta escolhida. Diz às pessoas o que está errado no mundo com tanta precisão e tanta fúria que elas reconhecem a própria dor nas suas palavras e confundem esse reconhecimento com uma revelação. Os primeiros seguidores aparecem. 5, depois 12, depois 30. Não são ingênuos. Esse é outro erro que as pessoas cometem depois, tentando explicar como aquilo aconteceu. Seus seguidores são professores, enfermeiros, estudantes de pós-graduação, assistentes sociais, pequenos empresários. São gente que buscava algo que as instituições tradicionais não ofereciam. Significado, pertencimento, a sensação de que suas vidas faziam parte de uma história maior. E você deu isso a eles. Deu-lhes comunidade, propósito, a eletricidade de se sentirem selecionados para algo importante no mundo que os fazia se sentir descartáveis e substituíveis. Os primeiros encontros são modestos. Salas de estar, salões alugados, um porão de igreja emprestado nas noites de terça-feira. Você ainda não pede dinheiro. É mais esperto que isso. Pede compromisso, tempo, presença, atenção. Pede que voltem na semana seguinte e tragam alguém que precise do que você está oferecendo, que em volta uma segunda vez já é seu, eles só não sabem disso ainda. Você sim. A terceira fase é a do círculo íntimo. Você escolhe seu braço direito. Todo líder de culto precisa de alguém que acredite nele com uma devoção cega. Seleciona com cuidado não os mais fiéis, mas os mais feridos. A mulher cujo marido a deixou e que diz que seus sermões salvaram sua vida. O homem que superou um vício e acredita a você sua sobriedade.
o jovem afastado da família que o chama de pai. Essas pessoas não acreditam apenas na sua mensagem, mas em você com uma intensidade que faz com que suas identidades se fundam à sua. Se você cair, elas deixam de existir. Essa dependência é a base de tudo que virá depois. Você lhes dá títulos. Anciã, primeiro círculo, pastor, os nomes não importam a hierarquia. Sim, cria camadas entre você e os demais membros. As informações fluem de cima para baixo, nunca o contrário. As dúvidas são encaminhadas aos seus tenentes, que traduzem suas palavras com a reverência de sacerdotes interpretando escrituras. Começa a realizar sessões privadas, conversas a sós num cômodo, sem janelas, onde extrai confissões, medos, vergonhas, segredos sexuais, fracassos financeiros, vícios, o caso que nunca contaram ao cônjuge, a mágoa que guardam de um pai, o erro cometido na faculdade, que nunca confessaram em voz alta. Você chama isso de aconselhamento espiritual, de desabafo, de purificação perante Deus. Na verdade, é inventário. Está catalogando vulnerabilidades como um chaveiro guarda cópias de chaves. Cada segredo que alguém lhe confia é uma fechadura que você poder abrir mais tarde, quando precisar de obediência, silêncio ou ambos. O grupo chega a 100 membros. Você se formaliza como igreja, organização sem fins lucrativos ou instituto de desenvolvimento pessoal. Consegue isenção fiscal porque o governo não questiona entidades religiosas até que seja tarde demais. Abre uma conta bancária em nome da organização, com você como único signatário. O dinheiro começa a entrar. Doações, mensalidades dos seminários. No início, são valores modestos, 10 mil por mês. Depois, 30 mil. Você não recebe salário, recebe tudo. A quarta fase é a do território. Todo culto, cedo ou tarde, precisa de um lugar. Porque o isolamento é a ferramenta de controle mais eficaz já inventada. Você compra uma propriedade, um rancho no interior do Texas, uma fazenda no interior de Nova York, terras no Oregon ou na Guiana, ou um pedaço de selva tão remoto que a cidade mais próxima fica a 6 horas de estrada. E em vias que se tornam intransitáveis na época das chuvas. Diz aos seguidores que está construindo uma comunidade, um refúgio longe da corrupção do mundo, um Éden. Eles vendem as suas casas, esvaziam suas poupanças e entregam cheques. Você ergue dormitórios, uma cozinha comunitária, um salão que serve tanto para reuniões quanto para cultos. Os membros trabalham na terra 12 horas por dia. O trabalho é apresentado como disciplina espiritual, o cansaço como devoção. Você controla a comida, os horários de sono, a correspondência. Os celulares são desencorajados, depois confiscados. A internet é filtrada, depois eliminada. As notícias de fora são descritas como propaganda criada para perseguir sua comunidade. Visitantes são submetidos à triagem. Familiares que aparecem. Agentes do FBI, policiais estaduais, equipes de resgate de reféns. Todos com mandados, câmeras e a urgência de quem sabe que cada minuto conta. Eles cercam o perímetro com veículos blindados. Helicópteros sobrevoam o terreno. E os megafones ecoam ordens que ninguém dentro do complexo está preparado para obedecer. Você, no centro de tudo, ainda tenta controlar a narrativa. Reúne seus seguidores no salão principal e diz que isso é o Armageddon, a prova final de que Deus os escolheu para resistir. Alguns choram, outros rezam, uns poucos olham para as portas trancadas e calculam distâncias. Os mais jovens, nascidos ali, não entendem o que está acontecendo. Nunca viram o mundo lá fora. Nunca seguraram um celular. Nunca comeram um alimento que não tenha sido cultivado ou preparado por mãos da comunidade. Para eles, a polícia não é uma autoridade, é uma ameaça abstrata, como um monstro de conto de fadas. Mas há aqueles que já não acreditam. Eles se escondem nos cantos, sussurram planos, tentam convencer os mais próximos a fugir antes que seja tarde. Mamãe embala seu bebê no escuro, perguntando se deve entregá-lo às autoridades ou se o levará consigo na tentativa desesperada de escapar. Um adolescente que cresceu ouvindo que o mundo exterior era veneno, agora olha para as janelas dreadadas e se pergunta se tudo o que lhe ensinaram era mentira. Os guardas, seus próprios seguidores armados,
patrulham os corredores com rifles, mas seus olhos traem dúvida. Eles foram treinados para proteger o grupo, mas agora não sabem mais quem é o inimigo. Do lado de fora, negociadores tentam contato. Você se recusa a atender ou atende apenas para repetir que não há nada a negociar. Somos um povo livre, diz ao megafone, enquanto dentro do salão as crianças choram e os adultos se agarram uns aos outros, esperando um milagre que não virá. As horas passam. A eletricidade é cortada. A água é desligada. Os celulares confiscados anos atrás agora seriam úteis, mas não há sinal de qualquer forma. O isolamento que você construiu com tanto cuidado se volta contra você. A segunda possibilidade é mais lenta, mas não menos violenta. Não são as autoridades que chegam primeiro, mas a fome. Os suprimentos acabam. As colheitas falham. Os membros começam a adoecer. E você não tem mais remédios para distribuir. As crianças param de crescer. Os velhos morrem em silêncio. Você ainda prega, ainda exige lealdade, mas sua voz já não convence como antes. Os seguidores mais antigos, aqueles que acompanharam desde o início, começam a desaparecer. Uns fogem à noite, escalando cercas, correndo pelos campos, até que alcançaram uma estrada qualquer. Outros simplesmente param de falar, de comer, de se mover. Eles se deitam em suas camas e esperam a morte chegar, porque já não tem forças para lutar. E então há você, no fim sempre há você. Sozinho no seu quarto, cercado de livros que ninguém mais lê, de roupas que ninguém mais usa, de objetos que perderam o significado. Você ainda acredita? Às vezes, sim. Às vezes, no meio da noite, quando o silêncio é tão denso que parece sufocar, você se convence de que tudo foi necessário, de que dos fins justificaram os meios, de que Deus, ou o universo, ou a história, um dia reconhecerá seu sacrifício. Mas em outras noites, quando os pesadelos vêm, você se pergunta se não foi apenas um homem comum, com medo da solidão, da irrelevância, do fracasso, um homem que precisava tanto de seguidores que acabou se perdendo neles. O desfecho, quando chega, é quase anticlimático. Pode ser uma batida policial, um incêndio acidental, uma epidemia que dizima o grupo. Ou pode ser algo mais simples. Um dia, você acorda e percebe que não há mais ninguém ao seu redor. Os últimos seguidores se foram. As portas estão abertas. O portão, que antes parecia intransponível, agora está enferrujado, balançando ao vento. Você sai. O sol queima seus olhos. O ar cheira a grama e gasolina. Você não sabe dirigir? Não sabe usar um caixa eletrônico? Não sabe como se comportar em um mundo que não gira em torno de você? Você tenta explicar quem é, mas as palavras soam vazias. Ninguém se importa. Você é apenas mais um homem velho com uma história que ninguém quer ouvir. E então, finalmente, você entende. Não era sobre Deus. Não era sobre iluminação. Não era sobre salvar almas. Não era sobre iluminação. Não era sobre salvar almas. Era sobre controle. E o controle, como todas as coisas, sempre escapa. A polícia local chega. Talvez seja um mandado por violações de armas. Talvez uma investigação de proteção à infância. Talvez um caso de fraude fiscal que finalmente reuniu provas suficientes. Eles cercam um complexo, alto-falantes, helicópteros, veículos blindados. Seus seguidores olham para você porque você é a única autoridade que reconhecem. Quando disse a eles que esse dia chegaria, e agora chegou, e a profecia se cumpriu, você tem uma escolha: se render e enfrentar um julgamento, passar o resto da vida em uma prisão federal, onde não é Deus, mas o detento número 47, desde no ventos 98, ou escalar. Alguns líderes escolhem o julgamento. Keith Raniere foi preso no México e condenado a 120 anos. Aaron Jeffs foi parado em uma blitz e recebeu prisão perpétua. Eles sobreviveram diminuídos, ordinários, despidos do mito que os tornava divinos. Outros escolhem o fogo. Jim Jones ordenou que 320 pessoas bebessem cianeto na selva porque não suportava ser revelado como apenas humano. David Koresh morreu em incêndio no complexo com 76 seguidores, incluindo 25 crianças, porque a alternativa era um tribunal onde seria apenas um desistente do ensino médio de Houston com um violão e um complexo de Deus. Marshall Applewhite convenceu 38 pessoas a se envenenarem em uma mansão alugada em Rancho Santa Fe, Califórnia,
porque eles dizem que uma nave espacial os esperava atrás de um cometa e eles acreditaram porque ele passou 22 anos garantindo que não tivesse mais ninguém em quem acreditar. O fim é sempre o mesmo, seja prisão, veneno ou fogo. O último ato do líder de seita é a coisa mais honesta que já fez. Revela que preferiria destruir tudo a voltar a ser comum. Nível 9. O depois. Você está morto, preso ou foragido. O complexo é cinzas, evidência ou atração turística. Os sobreviventes emergem num mundo que não navegam há 5, 10, 20 anos. Não sabem usar um smartphone. Não conhecem os preços atuais nem os presentes atuais. Perderam a morte dos pais. Não tiveram permissão para ligar. Perderam a infância dos filhos e filhas que foram criados dentro do complexo, alimentados pela sua teologia. E agora lutam para entender que o mundo que eles ensinaram a temer é o único que existe. A desprogramação leva anos. Ex-membros descrevem sair de uma seita como acordar dentro de uma vida que não reconhecem. As habilidades que tinham antes de entrar atrofiaram. Os relacionamentos que tinham antes de entrar estão danificados ou perdidos. A identidade que tinham antes de entrar foi substituída pela que você lhes deu. E remover só deixa um vazio que nada preenche de imediato. Alguns ex-membros se reconstruem. Devagar, com dor, com terapia, distância e paciência de pessoas que não entendem completamente, e o trabalho diário exaustivo de construir um eu do 0 aos 40, 50 anos, reaprendendo a tomar decisões, reaprendendo a confiar nas próprias percepções, reaprendendo que a dúvida não é pecado, mas uma habilidade da qual foram sistematicamente privados. Outros não se reconstroem. Alguns entram em novas seitas porque a estrutura é familiar e o vazio é insuportável, e a liberdade se revela a coisa mais aterrorizante de todas. Outros morrem por suicídio. As crianças criadas dentro sofrem o pior, porque nunca tiveram outra referência. Sua teologia é o único sistema operacional que já rodaram. O documentário é exibido, os livros são publicados. A série de podcast alcança 10 milhões de downloads. O público consome sua história como entretenimento e tira a conclusão reconfortante de que nunca teria sido enganado. Estão errados. Teriam sido. Nas circunstâncias certas, com a ferida certa, no momento certo de solidão, quase qualquer um teria. Nível 10. O ciclo. Neste exato momento, em algum lugar, alguém está conduzindo sua primeira reunião. Uma sala de estar, um espaço de conferência alugado, um porão de igreja numa terça-noite, há 8 pessoas nas cadeiras. A pessoa à frente é jovem, ferida, magnética, e descobriu que, quando fala, os outros se inclinam para ouvir. A mensagem é sobre cura, sobre comunidade, sobre construir algo melhor num mundo que parece quebrado. As 8 pessoas nas cadeiras não são estúpidas. Estão sozinhas. Estão de luto. Estão entre empregos, entre casamentos, entre identidades. E entraram porque viram um panfleto, uma postagem nas redes sociais, ou porque um amigo que parecia mais feliz ultimamente as convidou. A pessoa à frente faz contato visual, mantém, captura a dor delas, nomeia, oferece o antídoto. Os 8 se tornam 15, os 15 se tornam 40, as reuniões mudam para um espaço maior. Um site é criado, um nome escolhido. A pessoa à frente ainda não sabe no que vai se transformar. Talvez não se transforme em nada. Talvez o grupo permaneça pequeno e inofensivo e acabe se dissolvendo quando o líder seguir em frente. Mas talvez não. Talvez a plateia alimente algo no líder que ele não sabia que estava faminto. Talvez a adoração preencha o buraco que seu pai ausente deixou e ele descubra que nenhuma quantidade de adoração é suficiente. Talvez a mensagem se distorça. Talvez a hierarquia se forme. Talvez as confissões comecem e os segredos se acumulem. E o complexo seja comprado e o isolamento se aprofunde. E a doutrina evolua para servir aos apetites. O padrão é antigo, precede o cristianismo. Sobreviverá à internet. Enquanto houver pessoas solitárias e líderes feridos, o ciclo continua. Alguém está sempre construindo a próxima. Alguém está sempre